lógico da água e hidrogênio molecular, certo? Isso, gente, nós já estamos trabalhando com a questão do hidrogênio molecular há mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, né? Nós começamos a ter a oportunidade de trabalhar com hidrogênio no meio da pandemia. Certo? E nesse processo de trabalhar com hidrogênio no Covid, nós tivemos, vamos dizer assim, experiências fenomenais com a questão do hidrogênio. Nós, eu, a Zayka, nós temos visão integrativa do corpo há algum tempo, 7 anos, 7 anos, por aí. Então, a gente já tem tecnologias como PIB, como ozônio, né, como algumas outras coisas que a gente está trabalhando, né, e já tem conhecimento sobre isso. E durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com isso. E a gente sabe que um monte de pessoas travaram tendo processos extremos de dispneia por conta da trombose, da tendência à coagulação dos sangue extremamente inflamado, uma excessiva de radicais livres, e com isso você tinha uma cadeia inflamatória causando vários problemas que todos nós sabemos, certo? Nós percebemos um monte de pessoas com trombose, com AVC, infartos, com problemas de memória, com dores musculares, dores articulares. E nós também, e nós tivemos a oportunidade de avaliar os vivos dessas pessoas que estão extremas com Covid, né? Com sintomas extremos. E lá a gente percebe uma ação das hemácias muito intensa, as fibrinas, a ativação das fibrinas, mostrando a tendência que o sangue tem em coagular. E por que isso ocorre? Contra a inflamação endotelial, a inflamação nos vasos do sangue. E isso é ocasionado por conta da proteína spike, que todo mundo já sabe disso. E a gente, antes do hidrogênio, nós tentamos trabalhar muitas pessoas com antioxidantes venosos, como a glutationa, como a vitamina C. Algum sucesso? Tivemos, sim. Mas quando nós pegamos muito graves, nós utilizamos, às vezes, 2, 3, 4 ilíris sem sucesso. E naquela ocasião, quando a gente teve a oportunidade de começar a usar o hidrogênio molecular para esse fim, nós nos adaptamos, na verdade, com a capacidade do hidrogênio de poder melhorar a tendência sangue daquela pessoa. E por isso começamos a fazer estudos intensos, certo? E hoje a gente vê que o hidrogênio, não só nós, existem já livros, artigos falando sobre isso, é o antioxidante mais eficaz do corpo humano que existe. E, obviamente, fatores que fazem ele estar nessa posição, certo? Eu vou convidar agora a Zayka para falar um pouco da impressão dela e aonde ela trabalha com hidrogênio, principalmente na atuação profissional dela. Depois eu vou pedir e aí bacana, que sinceramente quando eu soube, eu fiquei muito contente, muito feliz por essa oportunidade de pessoas e chegar na casa de cada um de vocês. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui no salão com rapazes tão distintos. Só eu aqui como menina, né? Que bacana. Um beijo a todos que estão assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde vocês estão assistindo, nem em que momento, mas eu sei que a informação é preciosa. Meu trabalho ele é muito mais voltado para a área de terapias integrativas e voltado também para a área de estudo de simática. Simática é a frequência do som a todas as coisas. O universo é composto de frequência, energia e vibração. Para tratar um corpo, nós precisamos ter a verdadeira
o GPS da ordem. E quando eu falo de GPS, eu falo de frequência, eu falo de vibração, eu falo de assinatura energética. É melhor do que ajudar o corpo a recuperar a assinatura energética, desinflamando. E eu utilizo bastante as frequências e hoje, principalmente, o hidrogênio molecular, um grande modulador. Também atuo com as frequências e com as ondas cerebrais. Como todo cientista, eu busco estudar aquilo que vai mas emocional, espiritual, energético, eu enxergo o homem como um todo, não só como um rim, como um fígado, como um intestino. Então, nada melhor do que passar a palavra de Flores, que tem muita coisa boa para a gente falar. Quem não me conhece, tá no Instagram, muito mal eu trabalho. Bom, pessoal, boa noite. Igualmente, é um prazer estar aqui nessa live com vocês, principalmente com a equipe aí da Aqualive, onde tem a oportunidade de falar um pouquinho dessa molécula que tem mexido muito com a nossa dinâmica no que diz respeito ao nosso tratamento, aquilo que a gente disponibiliza para os nossos pacientes como possibilidade de tratamento. Bom, a minha parte dentro da nossa equipe é exatamente tentar conectar o hidrogênio molecular à ozonioterapia. São duas moléculas distintas com um fim comum, né? Com um fim em comum. Então, por exemplo, estamos falando do hidrogênio molecular, que é um potente antioxidante, e nós vamos falar do ozônio, que é um biooxidante. Então, o hidrogênio anula o efeito do ozônio quando administrado no mesmo momento. E aí, no primeiro momento, quando o hidrogênio chegou, as suas propriedades eram incríveis. É incrível. E aí agora ficou todo esse trabalho que a equipe começou a conversar. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, vem aí algo extraordinário para a gente. A molécula de hidrogênio, ela tem se mostrado como um potente, um extraordinário regulador ou modulador do terreno biológico. Então, hoje, nós utilizamos o hidrogênio molecular da nossa conduta, naquilo que a gente disponibiliza nos nossos consultórios, como um modulador do terreno biológico. Quando eu falo modulador, é porque quando a gente atende um paciente, a gente termina verificando algumas propriedades, até mesmo no que a gente chama de terreno biológico, que é ali no seu sangue, a gente vê muitas vezes, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia e durante aí algumas situações que têm acontecido. E aí, o que acontece? Os pacientes chegam extremamente inflamados e eles chegam numa condição tal em que eles não estão em condições de receber algumas outras terapias. Entre elas, entrava a ozonioterapia. E aí nós começamos a modular esse terreno biológico com hidrogênio. Só que de uma forma assim, incrível. Primeiro, não existe contraindicação para hidrogênio molecular, isso já é algo extraordinário para a gente. Segundo, as vias de administração são vias extremamente facilitadas. Entre elas, você beber a água com hidrogênio, que é incrível. Buscando na literatura, nós ainda encontramos vários trabalhos descrevendo que quantidades ínfimas, pequenas, de água enriquecida com hidrogênio molecular eram capazes de tratar pacientes com patologias na sua forma aguda ou crônica. Isso, para a gente, também é algo extraordinário. E aí, um outro ponto que chamou muita atenção é a capacidade dessa molécula. Oi? Não, é o seguinte, quando um estiver falando, os outros travam o microfone no Instagram. Tá? Vou travar o microfone. Nossa. Sim, melhorou bastante, viu? Então, e aí o que acontece? Olha só, essa molécula, ela, além de tudo isso que eu falei anteriormente, ela tem uma capacidade seletiva de agir sobre o estresse oxidativo. Então, pessoal, isso para a gente é algo incrível. Por que eu digo isso? Porque o estresse oxidativo, ele não é de um todo ruim. Ele só é ruim quando ele sai do que a gente chama de estresse oxidativo controlado. E aí o que vai acontecer? Nós vamos gerar ali vários radicais livres,
uma completa desarmonia no terreno biológico, tirando esse indivíduo, esse paciente, o que a gente chama de homeostase ou o que a gente chama de simbiose. Simbiose significa equilíbrio entre os elementos do terreno biológico. E aí agora eu venho com o hidrogênio molecular. O que ele faz? Modula esse terreno, age de forma seletiva sobre o estresse oxidativo, atuando exatamente sobre as propriedades do estresse oxidativo que a gente quer que atue e preservando as outras. Isso é muito importante, porque a gente passou a recuperar esse paciente, desinflamando esse paciente, analgesiando e colocando num espaço de tempo muito curto ele em condições de receber outras terapias, entre elas a ozonoterapia. Então, realmente é algo extraordinário. A propriedade do hidrogênio molecular vem nos impressionando a cada dia, né? A gente tem já depoimentos de pacientes diversos, pacientes com câncer, pacientes com pressão alta, pacientes com diabetes, dores musculares do tipo fibromialgia, pacientes com artrite reumatoide. Mas aí a gente pensa o seguinte, nós estamos falando de sintomas, de alterações no organismo. Todas esses sintomas ou essas doenças que eu citei para vocês, elas só podem nascer num corpo inflamado, num corpo em estresse oxidativo, como o Edson falou, certo? E para você ter um corpo inflamado, um corpo em estresse oxidativo, você tem que ter um excesso de radicais livres, principalmente um radical livre deletério chamado radical hidroxila, certo? Aí vem o pulo do gato. Muitas pessoas acabam tomando antioxidantes em excesso justamente para poder conseguir neutralizar esse radical hidroxila, vitamina C, glutationa, essas coisas todas. Só que esses antioxidantes, pelo tamanho molecular deles, não conseguem entrar dentro da mitocôndria do núcleo celular, que é a origem das nossas principais doenças crônicas. Dá para vocês entenderem isso? E o hidrogênio molecular, o tamanho molecular do hidrogênio molecular é 2, é a menor molécula do universo. Não tem absolutamente nenhuma membrana no nosso corpo que consegue reter. Até vidro não consegue reter o hidrogênio de tão pequenininho que a molécula de hidrogênio é. Então, quando a gente coloca essa molécula no nosso organismo, ela consegue difundir em todas as áreas do nosso organismo, neutralizando esse radical hidroxila, aonde quer que ele esteja. Com isso, você dá a possibilidade da pessoa sair do estresse oxidativo. E um corpo que sai do estresse oxidativo, ele sai da rota da doença crônica, de todas essas doenças que a gente está comentando agora para vocês, certo? Isso faz uma diferença e uma transformação extremamente importante no corpo das pessoas. Agora eu vou chamar tanto o Samuel ou o Sebastião para conversar com vocês sobre o trabalho deles. Samuel. Muito bem. Samuel, está ouvindo bem? Estou ouvindo, Tião. Pode ir. Bom, nós vamos interagir aqui. Deixa eu olhar para que lado eu olho. Onde é melhor aqui? Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Legal. Tudo bem, tudo bem. Muito bem, gente. Como só corroborando com tudo que o doutor Davi falou agora, o tamanho dessa molécula, que é algo assim, um desafio, era um desafio para a tecnologia moderna. Viu, Tião? Algumas pessoas estão reclamando que no YouTube não está dando Está dando muito eco no YouTube. Talvez seria bom orientar eles para ir ou para o Instagram ou lá para o Zoom, né? Bom, no canal do YouTube, alguém tem que botar o link do Zoom. Se alguém tiver aí, manda o link para a gente ganhar um tempinho aí. No stream, você está mudo. Libera o seu som no stream.
Eu? Ok? Pronto. Agora nós, os restos todos, a gente se muta. E agora? Estão ouvindo no Zoom? Está tudo ok? Todo mundo falando. Beleza. Podemos então, doutor? Muito bem. O que aconteceu é que até pouco tempo atrás tinha informação científica de que esta molécula extremamente pequena, na verdade, a menor de todas, na tabela periódica é o primeiro lugar, peso atômico extremamente pequeno, e como diz o doutor Davi, ela não tem nada que consegue reter essa molécula. E é o mais poderoso antioxidante conhecido. O que aconteceu no início desse ano, depois de 5 anos pesquisando, é que a Aqualive conseguiu, por assim dizer, infusionar H2 na água, através de um equipamento que a gente já testou aqui. A gente tem várias fotos, vários testes, eu tenho testes aqui. Não é o momento, podia fazer o teste ao vivo. A gente compra um equipamentozinho pequeno, um eletrônico, e coloca na água, e aqui agora, se eu for medir, eu tenho 2.200 ppb. O que isso faz é que em 1,5 litro dessa água extraída desse equipamento, ele te dá hidrogênio equivalente mais ou menos a 700 bananas, o que você conseguiria encontrar ali. Isso é uma loucura. Só que é o seguinte, mais do que a teoria, mais do que, tipo, estou fazendo propaganda de uma empresa, são as provas pessoais, os testemunhos pessoais do que já está acontecendo com pessoas em uma velocidade de tempo muito rápida. Eu estava aqui no dia, fui eu que fui a Miami buscar o primeiro lote com o produto com a tecnologia impregnada. Cheguei, deixei aqui meu vizinho, CEO da empresa e criador da tecnologia, deixei na casa dele. O que a gente não sabia é que 1 semana depois daquela entrega, aconteceria um tremendo acidente. O Sidney tropeçou no degrau da casa para pegar um donuts, tropeçou, acelerou e bateu de frente na árvore na beirada da rua. Foi tão forte o impacto que quebrou o nariz, quebrou o lado esquerdo e 4 dentes e desmaiou. Ficou desmaiado. As pessoas de dentro deram falta dele e correram, ele estava desmaiado, sob já uma quantidade grande de sangue, e ali ele teria perdido a vida se não tivesse acontecido nada. O mais incrível é que tinha acabado de chegar e em 10 dias, o rosto do Sidney, aquele Sidney que vocês fizeram live, teve esse acidente no dia 7. Teria que fazer cirurgia, teria que fazer plástica, ajuste do nariz, aquele negócio todo. Você olha, incrível. O que ficou foi a marca da árvore para ele nunca se esquecer do episódio. Então, você tem teoria, prática, e não é ironicamente falando, mas o criador do equipamento, da tecnologia, ter que involuntariamente se submeter àquilo que criou para ver se de fato funcionava. E eu tenho esses vídeos do primeiro dia ao 15º dia,
E para que você tenha uma ideia, o Sidney está embarcando para o Brasil para o lançamento oficial da companhia no Brasil, do canal de venda direta no Brasil, e ele não poderia ir. Quando ele foi visto pelo pessoal de imigração, assim, sem nenhum problema. Outro problema aconteceu, que passou muito pouco, se ele voltasse, mas não tinha nada, que ninguém se recupera tão rápido. Então, o que a gente conseguiu entregar, e voltando a falar, não é um apelo para o produto, é que a gente ficou tão impressionado com o que aconteceu, e os resultados estão acontecendo ao nosso redor, a olhos vistos, é impressionante demais, demais, assim, assustadoramente impressionante. E o Samuel, que é um dos campeões aí do Brasil de experimentar o que está acontecendo aí, já teve acesso, assim, exclusivamente a alguma coisa, também pode compartilhar o que está acontecendo. Nós estamos diante de um divisor de águas no que se diz respeito à tecnologia em favor da vida. Aliás, o lema da Aqualive é transformar a água para cuidar da vida. E agora, com essa tecnologia, que nós temos aqui a autoridade científica falando, essas 3 pessoas incríveis, só corroboram conosco que somos, por assim dizer, meros amadores, mas com uma retaguarda brutal, porque o Sidney, que eles já falaram juntos, eu cheguei quando... Gente, eu até vou falar uma coisa engraçada para vocês. Naquele dia, era a sala dos Rodrigues, porque é Sidney Rodrigues, o doutor Davi Rodrigues, doutor... Quem mais é? Tem o Edis Rodrigues. Só falta a Zaica também ter Rodrigues aí do marido, né? Rodrigues. Eram todos Rodrigues. Eu falei assim, ué, o que o Santos está fazendo aqui? Saí correndo, mas foi impressionante e a gente está acompanhando esta revolução que é o H2 infusionado do equipamento de altíssima tecnologia. Certo, Samuel? Certo, Sebastião. Realmente... libera o seu som no stream. Você acredita, doutor Davi, que era eu que estava dando eco para todo esse pessoal? Mas aprendendo. Tanto que o pessoal já mandaram aqui no meu particular que eles vão querer ouvir vocês mais um pouquinho. Então, não quero tomar muito tempo. Vale lembrar que as palavras foram maravilhosas, mas que nós temos algo fantástico. Hoje, em nosso poder, você ter algo dentro de um só produto é muito difícil. Então, quando você tem uma água que ela realmente é limpa, é pura, uma maravilha. Quando você passa pelo processo de transformação, que é uma água, além de pura, uma água alcalina com pH 10, com RP negativo a menos 800, uma água microcluster, né? Tensão superficial baixa, condutividade rápida, né? Com PRAL negativo e com H2, não tem para ninguém. Dentro de um único só produto, isso traz para nós algo maravilhoso, fantástico. E as pessoas me perguntaram muito, doutor Davi, sobre o H2, né? Quando nós falamos que ia estar o doutor Davi, doutora Zaica, doutor Edis, né? Que são as pessoas que realmente entendem desse assunto, né? E para muitos que estão nos assistindo, novidades, eles precisam realmente entender e saber o quão poderoso essas pessoas têm acesso. Antigamente, não tinha acesso a um único só produto. Agora não, está em fácil acesso, aonde qualquer pessoa tem condição de adquirir. Quantas pessoas nós vamos melhorar a saúde? Quantas pessoas vão agradecer? Eu tenho uma dúvida. Sim. É um filtro caseiro? É um filtro que você em casa, é isso? Não, na verdade, nós temos um aparelho, né? A pressão que não vai ligar à energia. Aí é o grande segredo, que as pessoas... Elétrica. Não vai energia elétrica, e aí as pessoas ficam impactadas. Quem conhece tecnologia
ciência fala, mas isso não é possível. É preciso haver uma eletrólise, é preciso haver algo muito forte para poder você tirar 240 de ppb, menos 800 de URP negativo. Isso é fantástico. Então, nós realmente hoje temos na mão algo que ninguém tem, dentro de um único só produto. É isso que vale a pena frisar. Você ter todas essas características dentro de um só produto. O Tião, ele foi lá pegar para poder mostrar, mas é isso que eu queria deixar claro, que isso que vocês, o doutor Davi, doutora Zaica, doutor Edson está trazendo, é algo superior, é muito mais além, é levar realmente uma qualidade de vida, uma saúde totalmente diferenciada. Então, é por isso que vai ter esse congresso, o primeiro congresso mundial, que vai ser em Brasília, né? E vai casar junto com a inauguração nossa também em São Paulo, mas a Aqualive vai ter lá um stand em Brasília para poder estar atendendo, para poder dar um suporte. Isso é muito legal, e vocês poder abrir junto conosco, né, essa porta, e nós só temos a agradecer. Mas todas essas pessoas queriam nos ouvir, mas eu tenho certeza que se perguntar para os 100%, eles querem ouvir o doutor Davi, doutora Zaica, doutor Edson. Como o primeiro momento ficou, ninguém conseguiu ouvir, é com vocês, com vocês. Obrigado. Não, só um momento, Samuel, que eu quero fazer uma coisa aqui que é incrível. Eu tenho o equipamento que eu falei com vocês, deve estar no escritório, que ele mede aonde eu mostro. Aqui é melhor? Isso. Olha só, ele mostra a quantidade de hidrogênio que tem na água. Está vendo aqui? Nada, zero. Aí é zero. Aí eu pego a água que eu fui ali na pia, o meu filtro ele vai debaixo da pia, e olha... Você pegou a sua... Gente, isso é incrível. 2.100 e 2.200 de ppb de hidrogênio. Olha só, tirei, zerado, Sim, o restinho aqui. estou vendo. De novo. 2.200 praticamente de ppb. Fim de dia depois de usar o filtro exaustivamente. Você já está com ele usando há tempo. Eu tenho o meu instalado há 20 dias. Eu queria essa água, manda para mim. Eu faço melhor, eu vou dar um jeito de fazer chegar o aparelho em tuas mãos. Não, estou lembrando, isso que eu quero dar as boas novas aí para o doutor Edson, para o doutor Davi, que inclusive agradecer a Marcela, tá? Que é cliente de vocês, paciente de vocês, agradecer também o Alexandre Pimentel. Nada isso seria possível se essas pessoas não tivessem cruzado os nossos caminhos para nós podermos alcançar. Mas a boa notícia é que nós já estaremos despachando amanhã o aparelho de vocês, tá bom? Então, eu acredito que vocês vão poder estar tomando, né, dessa água maravilhosa, e eu tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande. Eu quero, antes de passar, que nós queremos ver mais um pouco sobre a parte científica, que isso é muito importante, até porque nós temos que passar com propriedade para as pessoas que vão adquirir, e a gente vai aprender muito hoje. Quero deixar bem lembrado aqui que o evento que nós vamos ter, que vocês vão ter aí, que é 2 dias, sábado e domingo, né? Ele é muito importante, e que logo depois, se todos quiserem, viu, Tião? Todos aí quiserem, posteriormente, aprender mais sobre hidrogênio molecular, nós vamos abrir um curso junto com o doutor Davi Rodrigues, onde nós vamos se especializar naquilo que nós temos em mãos, e nada mais, né, do que dá para nós esse curso, doutor Davi, doutora Zaica e doutor Edson. Então, quem quiser depois,
cada um que procure os seus distribuidores, cada um que procure quem convidou para estar nessa live, não só, né, não só porque eu acho um pecado demais a pessoa ter condição de comprar um aparelho desse e não comprar. Ela não sabe o que está perdendo. Como diz o doutor Davi, vou ter que falar, doutor Davi, as pessoas têm ouro na mão, né? E não sabem, né? A oportunidade, o ouro não é um aparelho, mas é o valor que tem por trás disso, o benefício que ele vai trazer para nós. Então, se as pessoas quiserem não só ter o aparelho, mas também participar, nós distribuidores, para aprendermos mais sobre esse hidrogênio molecular, vai ser aberto, nos procurem. Então, nós estamos acreditando aí que vai preparando aí, que vai bater recorde de venda, não só no evento que vai ter lá em Brasília, no sábado e domingo, dia 29 e dia 30, mas também eu acredito que amanhã o que vai ter distribuidores, depois do Tião fazer ao vivo essa apresentação, de tirar ali da água 2.200 de ppb, realmente é fantástico. Minha parte é por aqui, agora com vocês. Eu acho que o Azai e o Edson, nós chamamos o hidrogênio da molécula de Deus, né? A molécula divina. Porque, gente, todos vocês, a gente só envelhece, a gente só adoece, a gente só tem uma doença crônica por conta do estresse oxidativo, por conta de radicais livres. Se você tem um instrumento que pode neutralizar parte desses radicais livres diariamente, você transformar a sua água no seu tratamento, no seu remédio. Eu não gosto nem desse termo, tá? Mas assim, a manutenção da vida vir através da água que você bebe, que a sua família bebe, isso não tem preço. E eu vou dizer para vocês que tem países que já utilizam unicamente o hidrogênio molecular em alta concentração para poder transformar a vida dos pacientes que vão lá com doenças crônicas procurar este hospital. Então, da mesma forma que o Sebastião falou, da experiência desse rapaz que quebrou o nariz e teve uma cicatrização em tempo recorde porque utilizou oralmente o hidrogênio molecular, nós estamos tendo possibilidade de ver pessoas revertendo sequelas de AVC, pessoas revertendo sintomas crônicos como pressão alta, alterações de glicemia, câncer, tá? Com a questão do hidrogênio. O hidrogênio cura isso. Não, o hidrogênio não cura nada, gente. O hidrogênio faz o seu corpo desinflamar. Nós temos um processo no nosso corpo que é um processo inato. O que eu digo disso? É algo que já veio de fábrica. O Criador colocou em nós a possibilidade da autorregeneração. E essa autorregeneração, ela acontece principalmente com o contato da natureza, com tudo que tem na natureza de mais perfeito, que nos devolve aquilo que eu falei no início da nossa live, a nossa frequência matriz. E o hidrogênio, ele devolve a frequência matriz para as nossas células, para os nossos órgãos, fazendo com que os nossos órgãos vibrem na frequência correta, causando um processo de desinflamação, antioxidação profunda. E essa antioxidação, de dentro das nossas mitocôndrias, para todo o restante do corpo, onde ele caminha livremente, como falou o nosso querido Sebastião, por ser a menor molécula. Quem lembra lá da quinta série, a tabela periódica, aquele menorzinho lá da esquerda, pequenininho, 1,7, arredondado para 2 mols, é o tamanho dessa molécula incrível, que entra no cérebro, entra no ovário, entra no intestino, atravessa todas as barreiras, barreira hematoencefálica, entra na nossa medula, entra em todo o nosso corpo, sem nenhum tipo de rejeição. Por isso que nós chamamos de ser uma molécula de Deus abençoada e principalmente porque ela não tem contraindicação. Então, se você está conhecendo agora o hidrogênio, eu vou te dar a informação mais importante para você gravar de toda essa live.
Só te faz bem. Não tem nenhuma contraindicação. Desinflama, antioxida, alonga os seus dias de vida, prolonga a sua saúde, prolonga a sua sanidade mental. Quem de vocês quer chegar aos 50, 60, 70, 80 anos, que nem o nosso mentor maravilhoso, doutor Laí, com aquela mente brilhante? Será por quê, né? Quem quer chegar, igual o doutor Otto lá do Japão, né? Com aquela mente brilhante há quase 80 anos, por que será? Então, o hidrogênio ele atua também no intelecto. Crianças com dificuldade de aprendizado, pessoas com dificuldade de percepção ou atenção, sem foco. Meu Deus do céu, o hidrogênio é fantástico. Então, tem muita informação para vocês. Dia 29 e 30, esperamos vocês em Brasília. Teremos um palestrante internacional maravilhoso conosco, Dr. Mark Circus, que foi um dos temas da minha pesquisa de doutorado. Foi onde encontrei o Dr. Mark Circus, trouxe ele para o nosso grupo de estudos no Brasil. Ele que é um médico americano, que já tem livros publicados, e é uma autoridade também na área, estará comigo, viu, Sebastião e Manuel? Então, estaremos lá, também no palco, colocando a público o trabalho também desse cientista maravilhoso aí, que vem ajudando a divulgação do hidrogênio no Brasil e no mundo. Edson, vai se aí no Steam também, tá? Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm uma escolha. Tem um corpo inflamado aqui e tem um corpo blindado aqui, que não está inflamado. Então, nós temos um corpo inflamado e nós temos um corpo blindado. O hidrogênio tem a possibilidade de transformar um corpo inflamado num corpo blindado. Esse corpo inflamado, ele está com propensão a ir para uma doença crônica, a ter sintomas, a ter problemas. O corpo blindado, como eu já falei, se realmente você conseguir desinflamar, conseguir usar uma quantidade adequada de hidrogênio molecular para você, o seu estilo de vida, você pode transformar o seu corpo num corpo blindado. O que você prefere? Pensa nisso, Edson. Pois é. Eu ouvindo a doutora Zari, o Davi falando e pensando uma série de coisas aqui. Na saúde, a gente tem uma preocupação, principalmente de tentar organizar processos. E por que eu digo processos? Porque na ciência, a gente gera uma metodologia para que essa metodologia ela seja repetida e chegue nos mesmos resultados que a gente, quem executou, quem elaborou essa metodologia, chegou. E aí, olha que interessante, dentro desse processo, utilizando o hidrogênio molecular, a gente terminou conseguindo estabelecer uma série de metodologias e com resultados incríveis. E por que isso? E olha que interessante, o resultado disso tudo foi que a gente conseguiu concluir que todo adoecimento ele vai partir de um princípio. Esse princípio se chama inflamação. Essa cascata de inflamação, ela precisa ser interrompida. Ela precisa ser interrompida. Existe uma série de coisas que já acontecem no nosso organismo de uma forma muito natural. Então, por exemplo, existe um processo chamado apoptose. Esse processo de apoptose é uma morte celular programada. Isso é bom. Por exemplo, as pessoas que fazem jejum intermitente, elas promovem uma autofagia. Elas organizam esse corpo. Então, agora existe um outro processo de morte celular que já não é a fisiológica, seria aquela que é a ruim, a patológica, a gente chama de necrose. Essa necrose, essa morte celular por necrose, olha, doutor Davi e os demais aqui, eu costumo dizer o seguinte, nós somos uma criatura perfeita, porque quem nos criou é muito perfeito. A nossa formação, ela é assim, algo extraordinário. Porque, olha só, na apoptose, nessa morte celular programada, você não gera processo inflamatório no seu corpo. Na necrose, nessa morte celular patológica, você gera processo inflamatório no seu corpo. E aí, onde entra o hidrogênio nisso tudo? Ele vem quebrando o processo de morte celular patológica.
Daí, então, a gente começa a explicar exatamente isso, o poder do hidrogênio molecular de modular um terreno biológico. Se eu conseguir estabelecer uma metodologia onde eu quebro a cascada de inflamação patológica lá no início do processo de adoecimento, eu garanto o indivíduo muito mais protegido e blindado de várias patologias. E aí vem outro ponto aí super importante. Nós, hoje, em nossos consultórios, nós percebemos que as pessoas não são as mesmas de antes da pandemia. Então, essas pessoas passaram por um grave problema de distúrbio total do biológico. Ele não gerou a apoptose, lembra que eu falei? Ele gerou uma série de necrose celular. Os indivíduos, as pessoas estão muito inflamadas. Aí vem a história do hidrogênio. Quando eu consigo fazer com que essa pessoa tenha acesso ao hidrogênio, e isso é muito fácil, porque diferente de outras terapias, a gente tem uma série de cuidados pelas suas restrições e contraindicações. O hidrogênio não tem contraindicação. Então, eu tenho uma molécula pequena, seu peso molecular muito pequeno, com capacidade de entrar a nível de núcleo celular e atravessar barreiras, são barreiras extremamente difíceis de serem atravessadas, que não é qualquer coisa. Por exemplo, a hematoencefálica, eu consigo ir quebrando a cascata inflamatória no que diz respeito à patológica necrose em vários pontos do nosso organismo. Então, esses indivíduos que, no primeiro momento, avaliado através de tecnologias que nós temos, como a microscopia de campo escuro, ele mostra ali um terreno extremamente inflamado. Pessoal, nós testamos isso, nós fizemos essa metodologia, nós submetemos o indivíduo num tempo mínimo de 40 minutos sobre o hidrogênio molecular. Ele começou a inalar e a ingerir hidrogênio molecular. O que aconteceu? Não teve 4 minutos, já observamos uma mudança do seu terreno biológico. Esse indivíduo passou de um processo inflamatório patológico, onde tirava ele completamente da homeostase, da simbiose, para um processo. E isso gera outras situações que lá no Congresso a gente será. Esse terreno biológico, quando desequilibra assim, ele gera um processo chamado pleomorfismo. E aí, lá no Congresso, nós vamos dizer para vocês essa situação, como ela é muito maléfica para o corpo. O hidrogênio. O indivíduo exposto ao hidrogênio num tempo mínimo de 40 minutos, o que aconteceu? As células começaram a se organizar, começamos a quebrar a cascata inflamatória e esse indivíduo sai de um padrão de adoecimento, de distúrbio, para um padrão de saúde e recuperação. Então, isso é algo que está revolucionando. Então, o Samuel falou aqui, e eu vou frisar as palavras dele. Na verdade, isso já não é o futuro, é o presente. Nós estamos diante de uma situação em que nós estamos conseguindo promover saúde e qualidade de vida para as pessoas. Isso é o incrível da história. Edson, parabéns, é isso mesmo. Eu gostaria de convidar todos vocês aqui nessa live, não só para escutar o que nós estamos falando, mas que vocês se tornem também verdadeiros pesquisadores. Abram aí o Google acadêmico e coloquem hidrogênio molecular, saúde do corpo. Vocês podem colocar, vocês vão encontrar publicações de médicos, cientistas, pesquisadores. E eu digo mais, nós precisamos sim de mais publicações, de mais estudiosos, mais médicos, mais terapeutas, fazendo essa utilização para que a gente possa fortalecer esse processo de qualidade de vida. Eu, no meu trabalho, eu chamo isso de vida viva, vida com saúde, desinflamação. Um corpo desinflamado. Tem cachorro aqui, gente. É um corpo desinflamado e antioxidado, a gente pensa melhor, a gente dorme melhor, porque até para dormir bem a gente precisa de energia. E o hidrogênio, ele devolve voltagem e energia para que esse corpo, mais uma vez, entre naquele lugar que eu falei para vocês, a frequência perfeita de funcionamento dessa orquestra chamada corpo humano. Samuel, agora vocês me falaram que tem um equipamento que eu ponho na minha casa, que não vai eletricidade, que tem
cidade era 1.200 ppb de molecular. Uma voltagem mais negativo do que menos 600 milivolts, que tem capacidade de recuperar a voltagem do organismo, desinflamar esse organismo, tirar ele de um processo de estresse oxidativo, de inflamação, transformar o nosso corpo num corpo blindado, com um sistema imunológico funcionando melhor. Isso é caro demais. Verdade? Essa é a grande diferença que nós temos hoje, né? Antigamente, né, na verdade, os estudos, né, eles começaram na década de 50. As pessoas ficaram assim preocupadas, né, e ao mesmo tempo descobriram que aonde pessoas moravam perto de fonte de águas que tinham todas essas propriedades, né, eles viviam mais, não tinham enfermidades, né? E isso daí começou a chamar a atenção científica. Foram atrás de tecnologia e lá atrás era o tamanho de uma casa, né? Os aparelhos de antigamente vai diminuindo e hoje se acha bem pequeno, né? Há valores aí que ultrapassam a casa de 20 mil reais, né? E o que nós temos de grande novidade, né, Sebastião, é que toda essa tecnologia que o senhor falou, todo esse benefício que esse aparelho proporciona, ele não é caro, não. Ele custa exatamente R$ 3.500. Olha aí, o Sebastião mostrando ele, né? R$ 3.500, vai ali na pia, na pressão, né? Parcela assim em 12 vezes, né? Com parcelas baixíssimas, todas as pessoas têm condição de comprar. Eu vou falar a verdade, viu, doutor Davi? Olha só, hoje, qualquer pessoa que tem em casa uma televisão, um celular, é praticamente mais caro que esse produto. E que benefício que nós vamos ter com esse produto maravilhoso. Então, ao alcance de todos, e eu costumo falar para todas as pessoas que estão ao nosso redor, você encontra, às vezes, um aparelho que só faz 1, 2, 3 características, mas a Aqualive, ela inovou, ela vem com todas as características dentro desse aparelho. Quando a água passa, sai com todas essas características que realmente transformam. Agora, 3.500. Eu falo a verdade, todo mundo que está assistindo essa live amanhã vai bombar. A empresa, amanhã, vou te falar. Sebastião, você mostrou o aparelho, apareceu no StreamYard, no YouTube. Enquadra ele no Instagram. Ok. No seu... Ok, Olha lá, esse equipamentozinho aí, né? Com 4 processos de filtragem fora da tomada. Você vai ter aí no final uma água com 2.200 ppb de hidrogênio molecular e menos, né? De menos 600 milivolts. Assim, eu realmente fiquei impressionado quando eu soube desse equipamento, né? Através do Samuel, aí a gente teve a oportunidade de conversar com o Sebastião. Fiquei muito contente de vocês estarem com o stand no Congresso, certo? O Congresso Internacional de Hidrogênio Molecular tem como finalidade de estar promovendo o conhecimento do hidrogênio molecular para as pessoas, para elas entenderem o seguinte: o hidrogênio molecular não trata doenças. O hidrogênio molecular reequilibra o seu organismo. Vocês estão entendendo isso? Ele reequilibra o seu organismo, ele tira o seu organismo de um processo inflamatório, dependendo do quanto você vai utilizá-lo, tá? Porque se for só um golinhozinho e você continua comendo isso, fumando, tomando refrigerante, essas coisas todas, nós não vamos conseguir desinflamar você. O hidrogênio não vai conseguir desinflamar. Mas se você tomar uma quantidade adequada, começar a fazer outras mudanças de hábitos, você vai ter um corpo blindado, que é um corpo não inflamado. Isso faz uma diferença na sua vida e na vida de qualquer pessoa, de uma forma assim, que a gente não tem como medir. Tá? E o que mais me impressionou foi o preço do aparelho. Tá? É um aparelho
que você, a sua família, pode ter em casa. E isso pode fazer uma diferença muito grande, tá? Eu quero salientar a vocês que existem várias formas do hidrogênio entrar no corpo. A água é uma forma do hidrogênio entrar no corpo. Você pode colocar hidrogênio também via inalação. Para quem está com uma doença crônica instalada, a inalação transforma o seu corpo de uma forma mais efetiva, porque o volume de hidrogênio entrado no corpo é maior. Porém, a gente podendo ter um instrumento que no dia a dia mantém o nosso corpo desinflamado, isso faz uma mudança na sua família de uma forma assim, sem precedentes, sem precedentes. Em falar nisso, no congresso, nós vamos apresentar para vocês casos de pacientes, de conhecidos nossos, de amigos e até de familiares, surpreendentes. A gente vai mostrar para vocês, compartilhar para vocês esses casos. Quem estiver conosco no congresso vai ter oportunidade de fazer parte desse momento ímpar no Brasil, de desbravar pioneiro do hidrogênio no Brasil. É um momento assim, de muitas bênçãos para esse país que eu amo tanto, estou muito feliz por isso. Então, quem não fez a sua inscrição ainda, não perca a oportunidade. Nós temos pouquíssimas vagas limitadas, nós realmente limitamos a quantidade de participantes, dividimos em 2 grupos, um grupo mais selecionado, que vai participar de uma parte onde a gente colocou menos vagas ainda, e um grupo maior. Então, tem pouquíssimas vagas ainda, tá bom? Quem ainda tiver interesse de participar, corre e faz a inscrição. Tem um link lá na minha bio do Instagram e participe. Lá vocês terão possibilidade de tocar nesses aparelhos, de conhecer, experimentar, vai ser bem... Samuel, aproveitando os últimos minutos, tivemos 2 perguntas. Primeiro, o site que a gente compra esse equipamento. Segundo, os equipamentos antigos da Aqualive fazem isso? Tião, com você, Tião. Muito bem. Nesse canal que você está participando conosco, você está no canal de venda direta, que é o Aqualivers, dos quais todos nós aqui fazemos parte. O modelo, como a empresa decidiu se exponenciar no mundo, e a melhor maneira de fazer isso é pessoa a pessoa, então criou-se um canal de venda direta a partir dos Estados Unidos, Brasil. A empresa nasce no Brasil, há 16 anos atrás. Existem 33 pontos de vendas no Brasil, lojas e pontos de vendas. Vem para os Estados Unidos e daqui cria a estratégia global. Quando você pergunta se os produtos antigos já têm, a tecnologia foi inaugurada agora, mas, para surpresa, vou falar 2 histórias para vocês. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, olha só, quem não teve o privilégio de conhecer, conhecer o Sidney Rodrigues, olha só, parece que é coisa do sobrenome, né, doutor Davi? Quem não conhece o Sidney Rodrigues eu o coloco na prateleira dos gênios. Não existe outro lugar para colocá-lo. É meu amigo pessoal, mas a gente aqui e perto dele. O que esse cidadão inventou, depois de 26 anos, quando chegou aqui nos Estados Unidos, nós nos deparamos com uma realidade brutal de contaminação das águas dos Estados Unidos. Mas contaminações tremendas. Eu estava numa casa hoje, a gente encontra aqui de mínimo 12 contaminantes diferentes a 38 contaminantes. A maioria deles causadores de câncer. Então, quando a empresa chega, lá em Massachusetts, uma pessoa faz em contato com um filtro que você tem aí no Brasil, quer ver? O V-Self, a tecnologia dele é filtrar por gravidade, não tem eletricidade, não tem nada. Levou esse filtro, que veio do Brasil, para testar aquela água. A surpresa é que limpou tudo, o que nenhum equipamento em solo americano conseguia fazer, exceto por osmose reversa, que vocês já sabem os efeitos colaterais, é matar a água, não serve para nada. Não existia outro aparelho. Quando testou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,
esse V-Self que tem aí no Brasil simplesmente eliminou completamente. Então, quando testou aí, tem uma pessoa aqui em Belo Horizonte, fez o teste, pegou um copo de água desse produto que sai da vela nano, ele entregou 800 ppb depois de 5 horas. Isso já é incrível. Então, para a pergunta feita, os equipamentos que antigos entregam, tem que testar, mas não tinha a tecnologia ainda comprovada. Testa. Mas se você já tem o equipamento, basta ter as velas novas, a tecnologia nano, e você vai ter o hidrogênio molecular. O ideal é esse aparelho aqui, é o FlowClick. Só um pequeno ajuste. No Brasil, você que compra esse produto por R$ 3.500, pode pagar em até 12 vezes. Mas nos Estados Unidos, o preço dele são $980. Aqui em solo americano, não tem essas vantagens do Brasil de comprar, parcelar. Aliás, o pessoal aqui nem sabe o que é isso. É um desafio. Mas a informação é essa. Tendo ou não, você já tem o equipamento que foi dito aí, da baixa a oxidação, o ORP, falou do H2. Mas nós entregamos qualquer equipamento Aqualive no Brasil, um pH acima de 9,5. E com PRAL negativo. PRAL é potencial renal de carga ácida. É o tempo de resistência da água ao ambiente ácido. Existem empresas que nem fazem ideia do que é isso. Era até aqui um dos principais diferenciais. Depois do advento do H2, aí você já sabe, é algo assim de uma magnitude absurda. Então, nós temos várias qualidades que fazem destes equipamentos equipamentos incríveis e incomparáveis. Custo-benefício aí não existe como comparar com nada. Eu nem chamo de concorrentes, porque, para ser justo, o concorrente tem que entregar algo parecido. A Aqualive deixa de ser uma empresa de tratamento de água para consumo humano para ser uma empresa de tecnologia. E aí, está diante dos nossos olhos, é uma empresa de tecnologia. Certo, Samuel? Que para você eu tiro o chapéu. Certinho, só terminando, a tecnologia sul-coreana. Sul-coreana, tá? Coreia do Sul, né, Tião? Opa, por favor, honra dada a quem tem honra. A tecnologia é brasileira e parte dos componentes vem da Coreia do Sul. Vem de lá. A tecnologia tem pai e mãe. Sidney Rodrigues. E Mônica Jordana, que é a esposa dele, por assim dizer. Na verdade, a empresa ela tem dois CEOs. O Mauro, que é expert em produto, ele consegue entrar dentro do produto desenhado pelo Sidney. É incrível o que esses dois fazem juntos. Então, o que vem da Coreia do Sul? Parte para a montagem do equipamento, mas tudo indo para lá, e o Sidney, que faz essa viagem mais vezes do que para qualquer outro lugar, trouxe isso para formar o que nós temos hoje em mãos. Mas eu só fiz isso porque é o seguinte, bairrismo acima de tudo, né? Só um pouquinho, Samuel. Tá. Oi? Mudo. Então, doutor Davi, eu estou só preocupado aqui com o tempo, porque pode cair Não, é verdade. Agora ele já atingiu outro nível, eu posso continuar, mas assim, para não ficar muito longo, né, a gente vai restringir mais 10 minutos. Pode falar. Então, na verdade, a minha fala já até para ir finalizando, então, né, doutor Davi, é mais assim hoje nós estamos divulgando o hidrogênio molecular porque é uma possibilidade real. Eu até nas minhas lives, nas minhas formas de falar com os meus pacientes, eu falo assim, nosso maior objetivo
fazendo que as pessoas alcancem saúde e qualidade de vida. Então, hoje, com o advento do hidrogênio molecular, e diga-se de passagem, é algo que já está sendo estudado em outras nações. Então, está chegando no Brasil de um tempo para cá. E, graças a Deus, a gente teve um acesso rápido a essas informações. Hoje, verdadeiramente, é possível as pessoas conseguirem ter saúde e qualidade de vida de uma forma muito mais acessível, sem riscos para a saúde e com acesso a tecnologias incríveis, né? Eu acho que isso é o que é o mais importante, porque no nosso país, como um país em desenvolvimento aqui no Brasil, a nossa maior dificuldade como pesquisadores e profissionais da saúde é encontrar tecnologias que verdadeiramente geram aquilo que está sendo proposto sem risco para a saúde. Então, hoje, eu fico muito feliz de ouvir, né, o que está sendo apresentado, o que está surgindo de tecnologias aqui na nossa nação de uma forma acessível a todos. Então, na verdade, eu só tenho a agradecer e, desde já, desejar que Deus continue nos abençoando a empresa Aqualive, os nossos parceiros aí. Lá no Congresso, nós vamos ter a oportunidade de conhecer esses equipamentos aí de perto, ter mais informações a respeito do hidrogênio molecular, associada a outras terapias que nós temos, sabe, Samuel? Vários profissionais, terapeutas, profissionais de outras áreas, profissionais médicos, que vão estar ali no Congresso. Então, muitos deles, eles também têm essa dúvida. Eu posso associar com alguma outra terapia? Sim, é possível, é algo assim extraordinário, principalmente dentro daquilo que a gente tem acompanhado no nosso dia a dia. Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa de vocês, e vamos para cima. Samuel, se desmuta no stream e faça suas considerações finais. Bom, quero agradecer aqui, né, a todos os participantes aí que se fizeram presentes, né, Dr. Davi, doutora Zaica, Dr. Edson, Tião, né, nós podemos compartilhar esse momento, para mim, histórico, né, e acredito que chegamos no objetivo. Temos que melhorar um pouquinho mais, né? Principalmente eu que sou ruim de internet, para poder deixar tudo ok, mas conseguimos, né? E a Aqualive, de ter nos dado essa oportunidade de falar desse produto revolucionário que chegou para transformar vidas, né? Isso daí que é muito legal, né? E além de termos essa empresa estruturada que tem esse aparelho único, onde não existe concorrência, né? Por trás disso existe também um plano maravilhoso que você que está nos assistindo, que é de Brasília, região, vai estar lá em Brasília no dia 29, dia 30, nos procure. Você que foi convidado por alguém para poder assistir, né? Procure essa pessoa. Existe sim condição de você ter esse benefício na sua casa, mas por trás também existe uma forma também de ser transformado, não só fisicamente, mentalmente, mas economicamente também. Então, muito obrigado, foi uma honra, gratidão, são as minhas palavras finais. Obrigado. Opa, Sebastião, suas considerações finais. Bom, meu amigo, eu vou falar para vocês. Honra tremenda de estar aqui compartilhando e levando, ouvindo, aprendendo, levando informações a essas pessoas, porque o que a gente faz é quase missão. Porque, de fato, a gente leva a solução, porque não tem nada pior do que a doença bater a porta e não ter nenhuma solução. E nós estamos acostumados com, o estilo de vida da maioria, de só se preocupar com a saúde quando a doença chega. Nós temos a possibilidade de levar prevenção através de algo que é essencial. Água. Sem ela, só que ela é o vetor de tudo. Ela conduz para dentro do corpo o que também pode matar o corpo. A gente está levando solução. Eu agradeço muito a vocês, a alegria de compartilhar, a todos vocês que nos ouviram. Nós temos alguma proposta realmente incrível, mas o mais importante, nós, através disso, estamos fazendo o bem.
para todo mundo. Nós vamos melhorar a vida, literalmente, melhorar a vida das pessoas com quem a gente entrar em contato com o objetivo de mudar a água que bebem. Muito obrigado. Dona Zaica Capita. Ai, gente. Ainda caso com esse homem. Bom, eu quero agradecer, né, a todos vocês por essa live tão agradável, por esse encontro aqui de compartilhamento, né, de amor, de conhecimento, de educação, né? A gente está levando para os lares brasileiros, mais do que saúde, a gente está levando consciência, como cuidar do corpo, como limpar o corpo, como prevenir dores, né? Dor é algo que ninguém quer, e a gente quer saúde, a gente quer qualidade. Tem algo mais fácil do que construir qualidade de vida bebendo água com hidrogênio ou inalando hidrogênio? É algo lindo, é uma oportunidade incrível que estamos tendo e sem contraindicações. Estou muito feliz de fazer parte desse estudo, parte dessa divulgação, parte desse projeto no Brasil e no mundo. Estou muito honrada, quero agradecer ao Criador, agradecer a todos vocês, né? Agradecer aos meus professores, meus mentores, todos eles em todas as áreas da minha vida, e a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada. Bom, gente, eu agradeço muito essa live. Eu já agradeço há 2 anos e meio a possibilidade de ter, vamos dizer assim, descoberto, não que eu descobri, né, mas chegado na minha vida o hidrogênio molecular. Justamente porque está transformando a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus pacientes, a vida da internet, né? A quantidade de lives que a gente vem falando com a questão do hidrogênio. Cada dia que passa a gente descobre coisas, a gente fica encantado com a questão do hidrogênio molecular. Hoje mesmo eu peguei um paciente de 30 e poucos anos que estava com testosterona de 40. A gente não prescreveu absolutamente nada, ele começou a utilizar o hidrogênio molecular, fez uma desintoxicação, fez uma desparasitação. Depois de 3 meses, hoje a testosterona dele está 500 e tanto. A única coisa que ele fez foi desinflamar o organismo dele, transformar o organismo dele num organismo blindado. E, obviamente, acabando recuperando a saúde dele por conta de práticas que a gente pode estar fazendo em casa. E agora, com esse equipamento que me impressionou demais, porque ele não vai na tomada, ele não precisa de eletricidade, você consegue ter aí na sua casa a possibilidade de estar utilizando o hidrogênio, né, no seu dia a dia. Me perguntaram aí se ele tem como inalar. Não, ele não tem como inalar, né? Eu acredito que, não sei se eles vão melhorar essa tecnologia no futuro, mas por enquanto é para você utilizar a sua água, né? Transformar a sua água numa fonte transformadora do seu organismo para poder desinflamá-lo, tá? Nós estamos elaborando um curso de hidrogênio molecular para todos vocês que estão envolvidos com a Aqualive. Eu, a Zaica e o Dr. Edson Rodrigues. Um curso que está realmente muito acessível para todos vocês que vão trabalhar com esse equipamento, para terem mais conhecimento do hidrogênio, para poder saber abordar as pessoas sobre os processos fisiológicos do hidrogênio molecular no corpo humano. Eu convido você a fazer parte desse treinamento do hidrogênio, da parte científica dele, do que realmente, aonde ele atua no organismo, com estudos de casos, estudos de trabalhos, que vai fazer uma diferença muito grande na hora de você abordar o seu cliente e poder aí transformar o Brasil, transformar o mundo, colocando esse instrumento de transformação do corpo na casa das pessoas. Convido todos vocês a participarem do Congresso Internacional de Hidrogênio Molecular. Para a gente é uma alegria demais, certo? Saber que tem pouquíssimas vagas que a gente teve. A gente inicialmente reservou uma sala e a gente teve que aumentar essa sala por conta da quantidade de pessoas que se inscreveram. Eu estou extremamente extasiado por esse processo. Fico muito feliz. Espero que vocês nos acompanhem. Hoje foi a Aqualive. Nós vamos estar fazendo as nossas lives com os outros patrocinadores do evento, tá?
Logo, logo nós vamos estar aí publicando nas nossas redes sociais. Samuel, gratidão. Sebastião, gratidão. Zaik e Eds, meus companheiros de trabalho aqui, espero que vários anos a gente continue fazendo esse processo todo. Vocês ganharam um instrumento de transformação do corpo de vocês. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.